eu vou ter o prazer de convidar. Por que eu estou aqui, Jean? Não, fique aqui vocês. Ah, tá bom. Porque me disseram, e aí é uma das reclamações, que eu fico presa numa das plenárias, todos os eventos. E aí tem gente que diz, eu só ouço falar, mas parece bacalhau, essa mulher não existe. Sabe cabeça de bacalhau que ninguém vê? Vocês vão me ver navegando em algumas plenárias. Essa plenária de Marketplace é liderada aqui pelo Jean, Juninho, Leandro Soares, que está ali. E aí tem uma figura estranha aqui também. Nesse contexto, senhoras e senhores, Marcelo Vieira, que comanda gestão e operação no Fórum. Vamos junto. Obrigado. Deixa eu chamar as pessoas, e aí a gente lá? toca isso aqui. Ele é empreendedor e especialista em marketplace. Ele transforma operações de e-commerce em modelos escaláveis e sustentáveis. É CEO da Icom, onde orienta desempenho e gestão avançada em canais, guardem isso aqui, para a hora que fazer as perguntas, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu. Eu estou falando do Thiago Franco. Palmas para ele, pessoal. Obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo, Thiago. Por favor. Ele é Boa tarde, fundador Thiago. Tudo bem? do Grupo Petina. É especialista em performance de vendas em marketplace, possui ampla experiência na digitalização de negócios offline, atuando em indústrias importadoras e sendo um dos responsáveis, guardem isso, pela digitalização de algumas centenas, para milhar, de lojas do Brás. Senhoras e senhores, em parceria com o Mercado Livre, Rodrigo Garcia, diretor executivo da Petina Soluções. Palma para ele, pessoal. Bem-vindo. Por favor. Ele é um estrategista, seja bem-vindo, Rodrigo. Ele é um estrategista de marketplace, é um gerente de educação, tem mais de 8 anos de experiência em e-commerce e gestão de negócio, já gerenciou alguns milhares, para milhão, vamos botar assim, investido em ads. Aí vocês vão pensar, mas por que você não citou milhões? Porque para me citar milhões, eu preciso chamar o tributário, para me saber se sobrou milhões lá também. Impactando mais de 1.000 empresas. Eu estou falando do Gabriel Garcia, gerente de educação e consultoria da Mamba Digital. Palmas para ele, pessoal. Obrigado. Jean, Juninho, Vieira. A casa é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Vivi. Jean, eu vou ficar... Pode sentar aí. Eu vou aqui ficar embaixo daqui de ajudando baixo, os tá? microfones. Junto com o Vieira aqui, ok? Com o microfone. Tudo bem. Combinado. Só papo bom até agora, né? Pois é. Tiago, o seller que já superou o básico normalmente acredita que está fazendo tudo certo. Mas, na sua visão, qual é a principal diferença entre ele estar presente no marketplace e realmente operar com uma mentalidade de alta performance? Boa. Primeiro, boa tarde, turma. Obrigado pelo convite. E-Commerce Brasil, é um prazer estar aqui, falar sobre o que eu faço todos os dias. Sou seller, né, vendedor como vocês, e eu entendo que as pessoas começam focando muito em venda, né? Venda, 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 e esquece de sair do vendedor e começar a ter a mentalidade de empresário. E aí, para fazer essa transição, o financeiro é extremamente importante. Então, eu falo que, primeiro, sim, venda é o mais importante, porque é o oxigênio da empresa, não existe empresa sem venda, mas uma empresa que vende errado, ela deixa de existir rápido também. E o que diz se a venda é certa ou não, é o financeiro, é a última linha. É vocês conseguirem analisar SKU por SKU, o que ele traz de rentabilidade para a empresa, qual é o custo operacional para esse SKU. E aí, quando a gente tem essa visão do negócio, a gente acelera no que a gente é bom primeiro, que é a venda, no caminho certo, nos SKUs que vão trazer mais rentabilidade. E isso é complexo, não é simplesmente vocês verem se dá lucro ou não, é entender
ticket médio. Pô, eu tenho uma operação que ela custa mais conforme eu vendo mais, o custo sobe junto. Então, eu tenho que entender se o ticket médio que eu estou trabalhando ele é saudável para mim. Porque quando a gente trabalha com ticket muito baixo, normalmente a gente precisa de um volume muito grande de vendas para ter uma receita relevante, e isso traz custo operacional. E além disso, entender no detalhe. Eu vejo a galera olhando só fluxo de caixa e esquece de olhar DRE. O fluxo de caixa ele fica saudável por um tempo, se vocês casam muito bem, o momento que vocês recebem o produto e que vocês pagam o fornecedor. Só que se você fizer em 3 vezes, daqui 3 meses você está pagando 3 parcelas. Se você fizer em 10 vezes, está tudo bem também. Daqui 10 meses você uniu todas as parcelas. E aí o que manda é a DRE. A DRE ela tem que estar saudável, acumular caixa durante esses meses. Vocês, óbvio, não gastarem o dinheiro do fornecedor, gastar o próprio dinheiro da empresa, para depois, no final do dia, a empresa não quebrar. Então, eu vejo muita gente quebrando. Eu cheguei, teve uma pergunta também do rapaz ali que falou que cresceu e quebrou. Eu acho que porque ficou só com o mindset de crescer, de vendedor, e esqueceu de trocar esse mindset para o mindset de empresário. E aí eu sempre falo, para não me alongar muito, que vendedor vende, empresário ganha dinheiro. Se vocês colocarem isso na cabeça, eu tenho certeza que todos aqui, a partir de hoje, vão construir uma empresa mais saudável. Legal. Tem alguns assuntos, tanto hoje nesse congresso de Marketplace, eu não tenho a menor dúvida no congresso, na plenária de Ads e Performance, como ontem, quando a gente teve as nossas plenárias de Lifestyle, alguns assuntos permearam todas ou a maioria das discussões. Um deles é dados, né? Dados, toda a pauta que a gente, toda palestra ou painel que a gente fazia, dados surgia como tema. Só que dados, por dados, são só dados, né? E aí eu queria perguntar para você, Rodrigo, tem muita empresa madura que já tem dados estruturados, tem dashboard e relatório, tem BI, mas de outro lado também, apesar de ter informação, tem um pool de informações gigantes, mas as pessoas ainda não estão necessariamente acostumadas a pegar essa quantidade de informação que são os dados, transformar em hipótese para disso transformar em vantagem competitiva. Onde você acha que está esse gap hoje? Como é que você pode ajudar as pessoas a entenderem e, principalmente, né, sair daqui amanhã e já pegar um pouco de dados e começar a trabalhar no dia a dia delas? Boa. Eu acho que hoje o Marketplace ele tem muito dados, né? Então, para conseguir realmente... E o dashboard, normalmente, quando ele é utilizado, até por grandes empresas que a gente atende, é basicamente para ver resultado, ver o que aconteceu e não para ter uma previsão de futuro. Então, eu acho que tem vários dados que às vezes deixam passar. Então, até mesmo como o Thiago falou de rentabilidade, às vezes entra numa campanha de 10%, tem um aumento naquela campanha promocional de 5%, que acaba reduzindo a margem, não tendo um crescimento esperado. Às vezes, também, para conseguir definir uma categoria, às vezes tem um produto que está vendendo muito bem numa categoria e você não tem uma visão que a margem dele é menor em um produto que você vende numa outra categoria. Então, você pode utilizar esse dado para conseguir aumentar o share numa categoria que vocês trabalham mais timidamente e enganosamente vocês estão tendo um share maior numa outra, mas a margem de lucratividade é menor. Enfim, eu acho que o Marketplace hoje, principalmente, ele está cada vez dando mais dados e acaba confundindo, às vezes, muitos dados para conseguir tomar decisão. E o dashboard não é só para ver o passado, é para conseguir ajudar a tomar decisão para o futuro também, né? Legal. Eu vou pedir a licença aqui de quebrar o protocolo um pouco. Alguém da plateia tem uma pergunta? Por favor. Tem aqui. Oi, agora sim. Onde está? Opa, meu nome é Thiago, eu sou consultor de e-commerce. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. E eu gostaria de saber, assim, como que vocês trabalham a questão do branding dentro do Marketplace, né? Porque a gente muitas vezes fala de negócio, fala de margem, fala de produto, né? Mas a gente sabe lá que no Mercado Livre, por exemplo, a gente tem a lojinha, né, própria dentro do Mercado Livre. Sim, de forma mais prática, assim, como que a gente pode crescer a marca
assim, né, como a gente cresce todos os outros, né, as vendas e tudo mais, dentro dos marketplaces. Se quiser falar sobre cada um ou sobre os que realmente tem mais espaço para isso. Vamos começar com o Thiago aqui? Gabriel, desculpa. Thiago. Um prazer. Pessoal, boa tarde. Acho que é uma pergunta excelente, porque acho que é algo que os marketplaces vêm trazendo cada vez mais forte, né, nos últimos anos. Era algo que era pouco visto lá atrás e tem crescido bastante. Quando a gente olha para branding dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee, eu acho que o principal impacto está exatamente na forma com que a gente observa o funil de venda desses canais, né? Então, quando a gente investe em marca, às vezes a gente não sente o impacto de forma imediata em conversão. É um trabalho de médio, de longo prazo. E hoje, tanto através do Minha Página, da página da loja, dentro desses canais, são uma excelente ferramenta de ganho, né, de novos seguidores, de ganho de propriedade, né, de relevância dentro do cenário. A gente tem também ferramentas de publicidade, por exemplo, né, que já impactam diretamente esse trabalho de marca. A forma com que eu gosto de acompanhar isso é sempre mensurando, primeiro, recorrência, que é algo que a gente já consegue medir hoje. Então, bem como o Rodrigo falou em relação aos dados, né, a gente tem muita informação dentro dos marketplaces, mas cada tipo de dado ele vai servir para alguma coisa específica. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, para a recorrência, para a quantidade de clientes que fazem mais de uma compra ali, que é uma forma até mesmo da gente conseguir rentabilizar o investimento em publicidade, né? Então, eu gasto uma vez para fazer a primeira venda, se esse consumidor compra 2, 3, eu tornei mais eficiente esse investimento, né? Então, eu acho que a forma com que a gente olha para branding vai seguir esse pilar, né? A gente vai ter o ads de marca, que hoje já é muito forte, muito difundido, já funciona muito bem. Vai olhar para a quantidade de recorrência e a quantidade de visitante, né, de fluxo que eu tenho dentro ali da página. Temos uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Luana Leite. Eu sou representante de duas marcas, moda masculina e feminina. Estou à frente do marketplace, né, High Steel, moda masculina, e Plié, moda feminina. E o Thiago comentou uma situação que, quando eu iniciei no marketplace, a preocupação era venda, venda, venda. E começou a doer, né? A gente começou a sentir ali, fazer toda essa conciliação. Então, a minha dúvida, no geral, para vocês é ideal a empresa buscar um desenvolvimento interno para trazer esses dados, ou vocês indicam a gente procurar uma outra empresa que consiga trazer essa conciliação para a gente olhar através do SKU? Acho que como citou você, né, Thiago? Bela pergunta. Bom, eu comecei a extrair os dados dos marketplaces e tratar com uma planilha interna, que virou meio que um sistema. Assim, hoje eu consigo, com muita profundidade, entender todos os dados financeiros de cada marketplace. E por que eu extraí direto ao invés de extrair de outros sistemas? Porque eu vi que tinha um delay entre o sistema e o marketplace e o que o sistema me trazia. Nunca batia o que estava no sistema e o que estava no marketplace. Então, a gente preferiu extrair todos os dados diretamente do marketplace e fazer dentro de casa com Excel, nada de desenvolvimento, mas com o próprio Excel, tratando a planilha, as informações e trazendo todos os dados que a gente precisa. Então, hoje eu consigo pegar a categoria, o SKU, o MLB, o quanto essa linha do MLB, do anúncio, o quanto eu investi em ads nele, o quanto eu tenho de margem, o quanto é o custo operacional dele, porque eu tenho fábrica, né, não é revenda. Então, quando eu puxo uma linha que é o anúncio em si, eu consigo cruzar todas as informações, o que eu baixei de ads, o que eu baixei do marketplace e as informações de custo do meu negócio, custo fixo e também o custo operacional da fábrica. Isso a gente só desenvolve dentro de casa e precisa também ter boas pessoas, né? Eu só consegui desenvolver isso porque eu contratei um cara muito bom de FP&A, por exemplo. Então, está muito ligado a gente a investir também na nossa empresa, ter boas pessoas dentro de casa para conseguir extrair esse tipo de dado. Eu acho que isso que muda o jogo dentro do negócio. Quanto mais informação você tiver e analisar de forma assertiva, à frente da sua concorrência você vai estar. Bom, muito bom. Boa tarde, eu sou o Rui da Sublimities Marketplace e hoje de manhã eu
estou curioso para ouvir de vocês qual que é o real custo de fazer um marketplace online, porque hoje de manhã a gente teve uma conversa bastante legal com o Diego aqui, que falou que a gente precisa pensar muito sobre o custo de frete e os custos associados ao frete, né? A devolução, depois reempacar. Eu queria entender se aquele percentual que a gente paga hoje no Mercado Livre ou no Marketplace, eu tenho que somar quanto? Se ele é 12 ou se ele está mais próximo dos 30, se eu considerar todos os custos? Bem, eu arriscaria dizer que está mais perto dos 30 do que do 12, né? Eu sempre falo que para começar a vender em Marketplace é barato, o investimento é baixo, mas para vender no Marketplace é caro. Então, e vai depender do nicho de produto que você trabalha, o tamanho, porque hoje tem frete a partir de R$10 ou você pode pagar o frete de R$200. Então, acho que o custo é para cada negócio, mas entre 12 e 30 certamente está mais perto dos 30. O que a gente vem observando, né, por exemplo, agora o próprio TikTok Shop acabou de anunciar um aumento de 4% para 6%, mais um aumento também na participação sobre o frete e mais um custo fixo. Então, todos começam assim, né? A Shein entrou no Brás mesmo, né? 0% por 3 meses, aí foi para 10%, de 10% para 12%, e agora já está 20%. E aí, com o custo adicional de frete, dá uns 30%. Então, é meio que esse número mágico, assim, que a gente deve desenhar para os marketplaces nos próximos anos, ou vocês acreditam que pode até escalar para uns 35, 40? Os três vão querer responder. Deixa eu complementar isso aqui, Jean, se me permite. Aqui. E aí, principalmente para o Rodrigo que estava respondendo agora, Rodrigo. A gente tem o acréscimo da diferença de frete, eu tenho as taxas fixas muitas vezes. Então, se puder responder olhando para esses dois cenários, para o cenário de acréscimo dos 30 ou 12 ou 30, especificamente do quanto a gente tem de acréscimo hoje nesse cenário de crescimento para os próximos anos. E dessas taxas fixas que os e-commerce estão cobrando hoje, porque a gente tem visto cada vez mais essa taxa tem aumentado, cada vez mais eles têm colocado para mais categorias. Então, como tu está enxergando esse futuro daqui para frente e tem alguma forma da gente se blindar? Bem, eu acho que se blindar, a gente vê no cenário, acho que não, né? Se for ver, se não me engano, 70% da venda está em cima de marketplace, então o marketplace ele vem dominando, isso não é uma tendência só no Brasil, é uma tendência mundial. Então, acho que se blindar não tem como. Quando a gente pensa nas taxas que tem, quando a gente pensa em retail media, que está evoluindo muito no Brasil também, eu acho que a tendência é aumentar o custo de venda do que reduzir. É isso. Por favor, Thiago. Pode complementar. Bom, eu vou ser um pouco mais simplista. Eu acho que custo de marketplace não é diferencial competitivo porque é cobrado de todos nós. O que é diferencial competitivo são os custos dentro do nosso próprio negócio. Então, óbvio que me preocupa o quanto o marketplace vai custar, porque isso aperta mais a minha margem e eu tenho que, consequentemente, ser mais eficiente no meu negócio. Mas, no final do dia, o que está na minha mão, o que eu consigo fazer é ser mais eficiente na minha estratégia de venda, ser mais eficiente no meu custo e ser mais eficiente na minha operação. Custo de produto e operação. É isso que a gente controla. É a gente ser muito bom em ads, por exemplo, porque é uma coisa que a gente vai ter que investir, isso é um fato. É ser muito bom em negociação com o fornecedor, ou se não, já aproveitar o que o marketplace entrega de escala e verticalizar o negócio. Eu comecei como revendedor e hoje sou fabricante, a minha margem é muito melhor. Vocês podem começar também como revendedores e virarem importadores, então a margem também melhora. E ter mais eficiência operacional. E eficiência operacional não é só gastar menos, é ter um time mais competente, é vocês contratarem melhor, é com menos custo conseguir fazer a empresa ter mais receita. Porque no marketplace, turma, na minha visão, ninguém aqui tem controle. Se alguém tiver, meu amigo, eu quero conhecer, porque você tem a chave que todos querem, né? Da porta que todos querem. Então, acho que isso está muito mais a gente assumir a responsabilidade do negócio mesmo, ser extremamente eficiente, que daí as coisas vão dar certo.
Gabriel, quer acrescentar algo? Eu acho que, principalmente olhando para essa vertente logística, né, é a principal disputa entre os marketplaces, né, que a gente vê hoje. Então, é o Mercado Livre, a Shopee, a Amazon dentro dessa disputa, porque já entendemos que a logística é o principal diferencial para eles, né? E aí eu acho que o que a gente tem enxergado é que, principalmente para os vendedores, para que a gente possa entender essa competitividade e utilizá-la como vantagem, de fato, é importante que a gente entenda um pouco as regras. A gente teve uma mudança recente, por exemplo, em relação a isso. A gente saiu de um modelo de taxa fixa agora no Mercado Livre para uma taxa que oscila de acordo com preços e pesos, né, e medidas. Então, eu acho que tudo isso vai trazer também diferencial competitivo para quando a gente se adaptar. Então, em alguns momentos, eu vou ter um diferencial se eu conseguir padronizar, por exemplo, a minha embalagem X centímetros a menos do que o concorrente, porque eu vou gerar mais rentabilidade, mais eficiência também. Acho que gira muito em torno dos 30 mesmo, mas é mais ou menos esse cenário. Muito bom. Tenho mais duas aqui, já. Três mulheres aqui para fazer perguntas para a gente. Por favor. Boa tarde, meu nome é Fabiana, eu sou consultora de e-commerce. A minha pergunta é sobre lucratividade. Gostaria de saber se, num cenário de crescimento, onde a empresa está em pleno crescimento, o que seria essencial assim para não se perder na parte financeira? De repente, contratar uma consultoria contábil ou ter uma ferramenta de alta performance. O que vocês indicariam quando o gestor da empresa não tem essa expertise financeira? Rodrigo. Eu acho que hoje a gente tem que olhar muito mais para uma consultoria tributária, né, do que não simplesmente, né, mas só para uma contábil. Eu acho que tem que caminhar junto, principalmente nessa transição tributária que a gente tem. E tem que entender por SKU, né? Foi como o Thiago comentou, que cada SKU ele vai dar uma lucratividade. E, às vezes, o SKU que você vai ter para conseguir manter um share em determinada categoria, você vai precisar ter um outro para conseguir aumentar a lucratividade. Então, acho que tem que olhar SKU por SKU para conseguir ver no final ali realmente o quanto que está sobrando e aliado muito bem ali com uma assessoria tributária. Acho que quando a gente enxerga assim muito a necessidade de ter um serviço contábil que seja especializado em e-commerce também, né, em marketplace principalmente, eu acho que é uma vertente importante, porque muitas decisões que a gente vai tomar até a nível de rentabilidade e às vezes a nível de sustentação do negócio vai vir puxada desse estudo tributário, né, vai vir através disso. Então, eu acho que é um fator extremamente importante. Sempre que a gente olha para ferramentas ou serviços, eu acho que a gente tem que sempre olhar para contratar aquilo que a gente menos entende. E, normalmente, o aspecto contábil, tributário, é uma das nossas principais dores, né, dentro do negócio. Acho que é legal explicar só aqui. É legal explicar a diferença de tributário e contábil. Acho que, às vezes, o pessoal confunde o tributário e fiscal, né? O pessoal confunde um pouco, às vezes, o que cada um, se vocês quiserem fazer. Alguém quer explicar aqui, ou senão a gente explica por aqui. Eu queria falar um pouco também... depois do tributário, ou não depois, mas em paralelo com o tributário, e respondendo a sua pergunta, em qual momento contratar alguém, eu acho que para ter um financeiro controlado é primeiro documentar todos os custos, organizar esses custos, entender como eu vou estrategicamente alocar o meu dinheiro melhor e aí colocar dinheiro onde me traz retorno. Aqui está a parte complexa. Aqui eu acredito que vale muito a pena você contratar alguém que já tem experiência, que já passou por onde você quer passar, que já atingiu os seus objetivos, para te dar essa visão. Porque essa visão, ela é muito importante, e se você joga o seu negócio para um lugar que onde não é a lucratividade, vai custar muito mais caro do que qualquer coisa. Então é muito na parte estratégica do financeiro que aí vale a pena você trazer alguém que já tem a experiência que você precisa. Acho que só tem mais uma aqui, só complementando, que acho que é importante. Muita gente confunde tributário e fiscal. Tributário é, de fato, quem está pensando na estratégia do negócio, olhando as leis, como elas funcionam, como eu me coloco lá. Uma estratégia está em algum local onde eu tenho menos incentivo, ou mais incentivo e assim por diante. O fiscal é efetivamente quem está no dia a dia operando. E aí, muitas vezes, as pessoas usam o fiscal, que é o contador, como referência. Esse cara, normalmente, ele só opera e ele traz pouca estratégia para a gente. Acho que isso também é importante observar. Vamos aqui? Pessoal, boa tarde. Eu sou a Daniele, consultora de e-commerce. E a minha dúvida vai para o Thiago.
Na sua fala, você trouxe muito que é necessário o seller ele enxugar a sua operação, né? Vai ser o diferencial competitivo dele. A sensação que eu tive foi que seria uma mesma régua do marketplace para todos os sellers. Porém, em algumas situações eu vejo que há situações onde o marketplace ele também tem algumas negociações com os sellers. Então, tem algum diferencial? Isso de fato acontece? Olha, eu atendo clientes que faturam ali em torno de 1 bi ano e eu posso garantir para vocês que é bem dura essa negociação. Não vai fazer grande diferença no negócio. E aí, qual que é o nosso trabalho? Ser relevante o suficiente para ter negociações melhores. Ponto. Agora, se eu falar para vocês que viabiliza o negócio dentro do marketplace, não. Eu vejo muita gente crescendo, ficando grande, partindo do zero. Ponto. Agora, óbvio que quem parte do zero tem mais trabalho e precisa ter muito mais cuidado com o próprio negócio. Então, o que está no nosso controle? Ficar relevante no marketplace para conseguir negociar bons rebates. Porque taxa mesmo, o que eu vejo, tá? Estou falando experiência minha, às vezes pode acontecer e eu não sei. Mas atendendo grandes clientes, eu vejo que o rebate sim é algo, e rebate pontual acontece. Agora, o cara de 12% passar para 7%, eu pelo menos nunca vi. Isso eu acho que daí seria um grande diferencial competitivo. 5% em cima do preço de venda é uma baita diferença. Agora, descontos pontuais em campanhas, isso sim faz a diferença no negócio, mas não deixa o seu negócio não vai deixar de crescer por causa disso. Legal. Deixa eu aproveitar essa veia que a gente encontrou aqui de investimento, de dados, de lucratividade. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel. Posto tudo isso que a gente está conversando, o que você entende que a gente precisa se preocupar antes de escalar a mídia dentro do marketplace, para que isso gere de fato um retorno incremental? Legal. Quando a gente olha para a mídia, para a publicidade, né, para ads dentro desse contexto, eu costumo sempre dizer que o painel de publicidade, ele é a ponta só, né? Então, ali você tem algumas variáveis, algumas métricas que a gente consegue influenciar, mas a real influência está por trás do painel de ads, né? Está na estrutura do anúncio, está no conhecimento da forma com que o consumidor vai, de fato, comprar, procurar e de fato, acessar o teu produto, né? Então, eu acho que antes de me preocupar em escalar investimento em mídia, investimento em ads, seja através de uma estratégia para a marca ou para o anúncio, né, ali na base de funil, a gente vai olhar para o seguinte: o meu anúncio, ele entrega aquilo que o mercado exige, né? A estrutura que ele oferece a nível de composição de imagem, de vídeo, de descrição, de informação técnica, de logística, né? E até mesmo de preço, né? Então, a composição completa da minha oferta faz sentido para o mercado, faz sentido para o valor que o meu item entrega. Acho que vai muito nessa direção. Legal, legal. Assim, já que antes da gente se preocupar em trazer visita, vamos garantir que a loja está limpinha, bem organizada e tudo no seu devido lugar. Exato, porque aí a gente garante que esse investimento ele vai prover a eficiência que a gente espera, né? E aí, é claro, é um processo iterativo, então a gente vai fazendo correções constantes em tudo aquilo que está abaixo da média, né? Eu acho que essa é a principal constante quando a gente olha para o que fazer com o investimento, né? Que é sempre uma grande dúvida. Então, acho que antes da gente focar em escalar o investimento, essa é a principal preocupação, e na medida com que a gente começa a crescer, é sempre a gente ir nivelando por baixo. Tudo aquilo que não gera um resultado dentro daquela média que a gente já tem ali, a gente ir trabalhando dentro disso, para tornar mais eficiente. Legal, até porque eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui aceita a visita na nossa casa antes de fazer faxina. Né? Eu tenho certeza absoluta disso. Vera, mais alguma pergunta aí da plateia? Tenho mais 3 aqui. Bora. Aqui à esquerda, à direita de vocês, por favor. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, muito prazer. A minha pergunta é mais um comentário primeiro sobre frete. Acontece diversas vezes de a gente vender no marketplace e a venda sai, por exemplo, com R$17 de frete, R$17, e a próxima sai 23, 40, 50 e depois volta para 17 de novo.
Tá, isso é uma pergunta. E a segunda é sobre full. Nós temos uma grande dificuldade de controlar o estoque do full. Nós utilizamos diversas ferramentas, mas nenhuma delas a gente tem a plena certeza. Com poucos SKUs é fácil, mas se você tiver mais de 500, por exemplo, já fica um pouco difícil de você contratar, de você ter a ciência de quantas vendas e se realmente venderam as... Você mandou 100, se vendeu as 100. Rodrigo. Bem, a alteração de valor de frete realmente pode ser constante, daí tem que levar vários fatores de consideração. Então, padronização de embalagem, não sei se existe uma padronização de embalagem no frete que tem. Às vezes, ele pode ter uma alteração por conta de ser um pedido multi-item. E o frete é algo que ele é extremamente relevante para o negócio, então tem que estar sempre olhando no frete ali, linha a linha, ou ter uma ferramenta que consiga ter essa análise. E todo frete que vem errado tem que abrir chamado para conseguir rever o valor, porque a gente sabe que, você falou, de 17 para 40, não é que a margem vai embora, né? Você está com uma margem negativa vendendo certamente ali numa diferença dessa. Então o frete tem que avaliar diversos fatores para ver o que está ocorrendo. Muitas vezes, quando tem um reajuste no frete, pode ser por realmente dimensão da embalagem. Às vezes está cadastrado, principalmente agora, né? Eu acho que está bem evidenciada essa questão de embalagem de frete, principalmente pela alteração que o Mercado Livre vem fazendo na política deles. Entender como está a padronização, se realmente está utilizando a caixa certa para aquele produto, se não acabou a caixa e mandou em uma outra caixa, que vai ter esse reajuste. E para a questão do full é algo bem complexo, né? A gente utiliza várias ferramentas para conseguir ter esse controle de full, mas tem que usar a ferramenta e tem que usar a planilha do próprio marketplace, ou do Mercado Livre, da Shopee, seja ele qual for, para conseguir bater e ver o que está tendo diferença nesse, ou na ruptura de estoque, ou de produtos que teve uma devolução, ou ele ficou inadequado para a venda. Então, assim, a gente também tem essa dificuldade para conseguir fazer essa gestão e não tem nenhuma ferramenta que a gente fala, olha, essa ferramenta vai funcionar. Realmente ferramenta, ERP integrado corretamente para a venda do full sair no full. Quando for enviado para o full, ou ser feita a transferência, ou subir o estoque do full no ERP, e ter esse controle tanto no sistema de vocês, quanto dentro do canal do Marketplace, para conseguir identificar ali essa variação. Perfeito. Tem o Kleber aqui. Boa tarde, meu nome é Kleber, sou coordenador Marketplace, empresa de confeitaria. O Zeng da Always, ele comentou sobre o TikTok Shop, que ele usa uma estratégia, achei interessante, mas bem arriscada, que é vender mais barato do que no e-commerce dele, né? Pelo que eu entendi, para impulsionar, para atingir mais pessoas, né? Nós entramos no final do ano passado no TikTok Shop, nessa parte de alimentícios. Conseguimos a aprovação e a gente joga uma porcentagem em cima, né, dos produtos. Nós temos loja física também. A grande dúvida eu fazer, uma opinião de vocês, né, eu queria, na verdade, do Thiago. Eu trabalhar os vídeos no TikTok Shop, divulgar a minha loja, os meus produtos, pode dar algum problema para o cliente eu estar vendendo ele mais caro no TikTok Shop do que no meu site? Você acha que isso pode criar algum conflito? Ou isso é irrelevante, isso não daria problema nenhum? Bom, eu acho que é irrelevante, até porque eu tenho um preço na Shopee, outro na Amazon, outro no Magalu, outro no Mercado Livre, no e-commerce. Enfim, eu não me preocuparia com isso. Eu só não gosto muito da ideia de baixar o preço ao ponto, às vezes, de ficar sem margem para escalar anúncio. Eu, particularmente, acho que o preço ele tem que ser, sim, competitivo, né? Mas a gente tem diversas ferramentas de escala e eu deixo sempre o preço por último. Então, eu uso um preço competitivo no meu negócio e uso ads, uso minha página, uso cupom, uso diversas estratégias para ranquear o anúncio e conseguir vender. Então, eu tomaria muito cuidado com essa questão de preço muito agressivo, margem, tudo tem que estar muito bem calculado. Quando eu faria isso, por exemplo, se eu estou com um produto novo, eu estou
começando agora a negociação com o meu fornecedor e eu tenho uma previsão de baixa no custo do produto se eu atingir tal patamar de venda. Então, se eu fiz uma pesquisa de mercado e vi que se eu vender que eu consigo vender 1.000 produtos por semana e eu tenho um preço muito melhor com o meu fornecedor, se atingir essa meta, aí eu já precifico para fazer 1.000, contando com o custo que eu vou ter com o meu fornecedor. Porque eu vou ficar negativo por um tempo, mas quando o custo for readequado, eu ganho margem e sigo bem. E um outro ponto bem importante, acho que todo mundo aqui sabe, por ficar aumentando o preço no marketplace, a gente é penalizado com ranqueamento. Então, você baixa o preço, chega na primeira página, aumenta o preço, volta para as últimas páginas. E fica um enxuga-gelo do caramba. Então, tomar cuidado com isso. E quanto a preço diferente nos canais, eu, pelo menos, não vejo problema nenhum. Legal. Mas o Mercado Livre não anunciou agora um monitoramento dos preços em outros canais e tirando a própria relevância do anúncio? Sim, mas pelo que a gente vê, não acontece 100% e não sei como o Mercado Livre faz isso, né? Mas não é todo dia que isso acontece. Então, às vezes, atualiza por semana, atualiza uma vez por dia. A gente está conseguindo mapear, entender, alguns marketplaces eu tenho um preço um pouco melhor, por um período específico. Quando eu vejo que vem alguma notificação no Mercado Livre, eu vou adequando. Certo. Eu tenho o Bruno aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, obrigado por compartilhar aí conhecimento com a gente. Tenho operação de marketplace, também trabalho com consultoria para ajudando novos sellers aí a ingressar no marketplace. Uma pergunta que já aconteceu bastante, acontece. Para alguns é mito, alguns já tem isso cravado e eu queria ter um parecer, se possível, de vocês três. Existe perfis de compradores, consumidores potencial por plataforma? Então, quando a gente olha, por exemplo, a Shein, cara, na Shein a gente tem, na nossa cabeça é moda, né, para o público mais feminino. Era uma crença, mas na Shopee a gente vendia ticket médio baixo, então pessoas que querem preço. Eu queria, óbvio, eu tenho um pensamento, mas queria entender um pouquinho de vocês, se vocês também sentem isso na pele com clientes, com vários nichos, em vários mercados, de vários tamanhos. Obrigado. Pode começar. Olha, eu acredito muito que sim, né? Acho que a questão de característica de público, como eu falei, cada categoria vai precisar identificar as nuances do seu negócio, né? E os marketplaces também têm isso muito bem definido, assim. Então a gente tem, e isso são informações já que são expostas, né? Todos eles já mapeiam qual que é o tipo de perfil. Eu acho que o TikTok Shop, por exemplo, ao iniciar a operação no Brasil, deixou isso ainda mais evidente, né? O tipo de público que se adapta a essa plataforma, pessoas de gerações mais novas, por exemplo, a gente já tem isso muito claro. Então, acredito que sim. Acho que o Mercado Livre é o que tem isso mais vasto, né? Principalmente pela expansão que ele tem a nível de categoria, né? Então, às vezes, não é nem que tem determinado público que só compra no Mercado Livre, mas que ele é tão forte em determinada categoria ali, que naturalmente esse público vai para lá. E os demais canais, a gente vai ter a Shopee com um perfil de produto de ticket médio um pouco mais baixo, que é algo que vem mudando também, e acho que isso é importante. Por mais que haja essa separação de público entre os canais, eles não estão parados, né? A todo momento isso vai evoluindo, então acho que é uma constante também. A Shopee vem tentando perder um pouco dessa visão de produto de ticket mais baixo. Eu também acredito que tem uma definição de público ali, né? Até a gente coloca ali como exemplo a própria Temu, né? Então a Temu, você entra na Temu, é extremamente gamificada. Tem gente que não tem paciência para ter essa gamificação, o cara vai sair rápido, ele vai para um outro marketplace. Tem questão de experiência de compra, então às vezes eu estou querendo um produto para ser entregue hoje, eu vou olhar o mesmo produto, né? Tanto no Mercado Livre quanto a Shopee, vai ver quem vai ter a entrega mais rápida, ou um ticket médio maior, ou um produto que esteja mais ligado à casa e decoração, que pode olhar mais para o Magazine Luiza. Enfim, eu acho que tem muito questão de público e tem muito questão também de sinergia de produto com o canal, né? Mesmo o Mercado Livre sendo multissetorial, Shopee, mas eu acredito que tem essas duas nuances aí, tanto público quanto produto. E até para acrescentar o porquê que isso acontece, né? É muito caro para o marketplace trazer todos os públicos. Então, a Shein ela vai para a moda. É a estratégia de negócio do marketplace.
A Shopee, como que ela fez para crescer no Brasil, para ter aquisição de clientes mais baratos? Fazendo produto de ticket baixo, porque o ticket baixo eu compro na internet com menos medo e, consequentemente, eu arrisco. O Mercado Livre, para mim, é o único que tem poder de fogo e tempo de casa e credibilidade para ir para várias categorias. Mas ele sempre está focado em uma categoria específica todo ano. Então, quando a gente conversa com o Mercado Livre, né, como consultoria, sempre vem um foco para o ano. Ó, esse ano o foco é automotivo, é móveis, porque, enfim, algum marketplace está crescendo na categoria tal. Então, é muito estratégia de negócio do marketplace. Ninguém vai conseguir atirar para todos os lados. E aí a gente tem que ficar atento nesses movimentos e aproveitar com o nosso negócio. Legal. Eu tenho, Juninho, até para a gente não, a gente está com o nosso tempo já, né, comido aqui, mas eu tenho uma última, tem várias perguntas aqui, várias. Então vocês, depois do Thiago, o Rodrigo e o Gabriel, vão estar com a gente aqui, né? Então acho que o pessoal vai poder perguntar para vocês pessoalmente. Eu tenho uma última só da Patrícia que eu já tinha solicitado aqui e a gente encerra, por favor. Boa tarde, me chamo Patrícia Rossi. Eu sou vendedora de marketplace também, de calçados. Gostaria de saber, vocês recomendam alguma plataforma de análise de mercado, além da Numimetric, da John Pulse, vocês utilizam uma outra ferramenta? Virtual Seller, né, se eu não me engano, é uma ferramenta que ela entrou recentemente no Brasil e a análise dela é bem precisa e ela entrou ali como concorrente do Nubimetrics. A gente está usando bastante na empresa para a gente conseguir fazer análise de mercado por eles também. Alguma? Bom, a gente faz muita coisa dentro de casa, via API, mas eu gosto muito do shopping de preços também, é algo que é uma ferramenta que ajuda muito a gente a fazer a pesquisa de mercado. Marcelo, e esse é um pilar muito importante para o negócio, onde vai mostrar quais são as melhores oportunidades e também o ciclo de vida do produto. Então, invistam muito tempo nisso que faz a diferença. Eu queria pedir para vocês fazerem breves considerações finais aqui, para a gente finalizar o painel. Por favor, Gabriel. Boa. Eu acho que quando a gente bate nesse tópico, falar de performance, falar de ads dentro dos marketplaces, é algo extremamente refinado, né? Porque é um tema que ele é complexo, da mesma forma que gerenciar, muitas vezes, o ads ali se torna algo muito simples, muito dentro da nossa rotina, né? Então, eu acho que o segredo disso está em como a gente colocou aqui, em toda essa avaliação de dados e como tomar decisões em relação a eles, né? De acordo com o momento do produto, de acordo com a estratégia, né? Eu acho que a estratégia ela é a prova de balas, então, de acordo com aquilo que eu quero traçar, se faz sentido reduzir preço, eu vou seguir com a estratégia, se faz sentido intensificar na publicidade, eu vou seguir com a estratégia. Então, eu acho que quando a gente fala de ads, né, de mídia, de retail, a gente está olhando sempre para a estratégia. A estratégia é exatamente esse vislumbre, né? Aonde eu quero chegar e aonde eu estou e como que eu vou construir esse caminho. Falando também em estratégia, a gente tem que pensar muito bem aonde que a gente quer dentro do marketplace, né? Qual categoria, a gente não olhar para a grama do vizinho, sempre achar que está mais verde, olhar a ferramenta é uma das categorias que mais vendem. Eu vou iniciar em ferramentas, então, e certamente vocês vão entrar com uma margem muito mais prejudicada. Então, é realmente analisar o negócio de vocês, ver o que tem de oportunidade de compra para conseguir vender bem, né? Porque comprando bem você consegue vender bem. Utilizar todos os gatilhos que tem dentro das plataformas, então, desde publicidade, desde promoção, clipes, lista de transmissão, fortalecimento de marca, conseguir investir para conseguir ter os seguidores, para conseguir atingir quem realmente está ali na página de vocês, conseguir entender qual que é o público, né? Hoje vocês têm muita informação para entrar, por exemplo, na minha página, ver qual que é o percentual de seguidores de mulher, qual que é de homem, qual que é a idade. Enfim, olhar o marketplace realmente ali de forma analítica para conseguir ter o melhor resultado. Boa. E eu quero finalizar falando que ainda existe muita oportunidade nesse mercado. Eu comecei em 2017
num quartinho de 2 metros quadrados, revendendo produtos. Hoje, em 2026, eu tenho um galpão de 2.000 metros, fabrico os produtos que eu comecei a vender lá atrás. Então, eu sou a pessoa que comecei do zero, com todas as dificuldades, e consegui evoluir usando o Marketplace como canal. E o Marketplace ele ainda tem muito a amadurecer. Eu vejo muita gente que vende, mas não é nem um pouco analítico no seu próprio negócio. Fica ouvindo muito o barulho externo, que a taxa, ou o Marketplace é isso, ou o Mercado Livre é aquilo, ou a Shopee é aquilo. Fica entrando em grupos de pessoas que só ficam reclamando do mercado que está, mas não mudam, ficam sempre lá. E quando a gente olha para dentro da nossa empresa, tem um monte de coisa para arrumar e fazer o negócio dar certo. Então, o recado é, ainda existe muita oportunidade, o mercado é extremamente imaturo e os problemas estão com vocês. Ponto. O mercado vai crescer nos próximos 10 anos. Então, todos os problemas são de vocês, estão com vocês. Bora resolver. Muito bom. A gente teria aqui assunto para fazer igual aqueles podcasts aqui que a pessoa fica 4 horas, parece estar sequestrada dentro do podcast. Mas eu queria pedir uma salva de palmas para os três. Agradecer imensamente.